Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você com muito favor. Feliz segunda-feira, que você tenha uma segunda cheia de graça, de força. Receba força, ânimo. Em nome de Jesus, continue crendo. Não se distraia. Não dê importância a sentimentos. Creia no trabalhar de Deus. Creia que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera para o bem. Até aquilo que você não consegue ver nenhuma possibilidade de ser transformado em bem. Mas Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Ele pega o mal e transforma em bem. Ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. E se você está aí, eu creio que você ama o Senhor. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. A prova de que amamos a Deus é quando obedecemos a Ele. E obediência resolve tudo. Obediência resolve qualquer problema. Não há nada que não seja resolvido com obediência. Tome uma decisão de se render à vontade de Deus. Porque quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós atraímos favor. Quando o Senhor pediu Isaque para Abraão, foi para as emoções dele um golpe. Mas para a fé, uma grande elevação. Olha, pensa o quanto ele foi elevado. Ele decidiu entregar o seu filho, o filho da promessa, o que significava, então, que não se cumpriria. Porque ele tinha Isaque, mas era através de Isaque que o Senhor ia levantar aquele povo, uma nação. Então, matando Isaque, tudo acabava ali. Não. Às vezes o diabo quer nos convencer que se nós fizermos algumas coisas que são difíceis, aquilo vai impedir a realização de muitas outras, vai bloquear a nossa vida, vai nos tirar alguma coisa. Mas Abraão creu em Deus, que o pedido de Deus não ia tirar nada dele, muito pelo contrário. Ele chegou a acreditar numa coisa que ele nunca tinha visto, que o Senhor seria capaz, poderoso para ressuscitar Isaque, mas jamais deixaria de cumprir o que ele prometeu. Que fé, não é? Por isso que ele é o pai da fé. Creia. Creia e dê os passos que são necessários. Creia e olhe para o alto. Não se distraia, não olha para a direita, para a esquerda, para trás. Mantenha Deus em primeiro lugar. Viva hoje. Tome as decisões que você sabe que Deus espera de você hoje. Seja grato e sirva.
Sirva a Deus, aos propósitos dele, sirva a sua família, obedeça a Deus, porque obediência resolve tudo. Obediência dá solução para qualquer problema, por mais difícil, impossível que seja. A obediência resolve tudo. Se você quer solução, obedeça a Deus radicalmente. Entrega o que hoje para você é muito difícil. Entrega. Porque talvez você até pense assim, não, mas se eu entregar, se eu fizer, não vai ser bom. Minha vida vai piorar. Se Abraão tivesse pensado assim, ele não teria visto a glória de Deus como ele viu e se tornado o homem que ele se tornou. Mas porque ele creu que Deus tem informações que nós não temos, que tudo que Deus nos pede, ele sabe o que está fazendo, é para melhorar a nossa vida, não é para piorar. Deus não quer tirar nada de nós, muito pelo contrário. Ele quer fazer em nosso favor. Mas como que ele vai fazer? Se não obedecemos. Mas quando obedecemos, radicalmente, a despeito de tudo, paramos de racionalizar, conjecturar, paramos de protelar, simplesmente tomamos a decisão de obedecer. Eu vou fazer. Chega de procrastinação. Eu vou fazer. É doloroso para minha carne, é difícil, não faz sentido, eu não quero, é muito difícil para mim, eu não quero fazer isso, mas por amor a Deus eu vou fazer. Por amor a Deus, eu vou dar esse passo de fé, eu vou entregar isso aqui, eu vou me render, eu vou soltar, eu vou entregar o que é o meu Isaac. Aquilo que hoje é o meu Isaac, é muito difícil, eu vou entregar. Eu vou obedecer. Eu vou soltar o que Deus quer que eu solte. Eu vou me submeter ao que Deus quer que eu me submeta. Eu vou me render com a confiança de que Deus sabe o que está fazendo, se Ele está me pedindo, se Ele está me direcionando a isso, Ele sabe o que está fazendo. Então, confie em Deus. Confiai no Senhor perpetuamente, que Ele é uma rocha eterna. E você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Você vai ver o favor dele na sua vida. Muitas coisas que até hoje não se definiram, não se resolveram, se definirão, vão ser resolvidas com a obediência. Você vai ver que aquilo que você achou que, como eu já ouvi gente dizer assim para mim, não, eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer se eu fizer isso aqui, eu não dou conta. Né? Eu posso lembrar de, por exemplo, 2 casos. Uma moça, que talvez eu já até contei esse testemunho aqui, que tinha um relacionamento com um homem casado e estava completamente apaixonada. E a palavra veio e estava vindo, e ela costumava dizer assim, meu Deus, se eu romper com esse relacionamento, eu vou morrer, eu não consigo viver sem esse homem. E até que sangrando por dentro, assim, em lágrimas, pedindo graça, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Ela foi e encerrou com aquilo. E Deus mudou a vida dela.
ela foi assim muito abençoada, porque ela fez, porque ela queria obedecer a Deus. Ela entendeu, esse homem tem família, ele não é meu, isso nunca vai funcionar. Ela disse: bispo, um dia você pregou e disse, ó, se você tentar construir a sua casa, destruindo a casa de outra pessoa, a sua vai ser destruída. Não tente construir algo tirando algo de alguém, destruindo com aquilo que é do outro. Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Enfim, ela disse que foi uma sucessão de mensagens que ela queria agradar a Deus, mas ela estava aprisionada. Ela falou, era uma prisão emocional, que parecia que eu nunca ia sair dela. Mas eu fui pedindo graça e ouvindo a palavra, e me ungindo e clamando o sangue de Jesus. E eu me levantei e rompi com aquilo. E ela disse que foi um processo doloroso. A princípio ela ficou muito abatida, mas Deus foi levantando, e ela seguiu a vida dela. Aquele homem não desistiu, continuou indo atrás dela, e era muito difícil. E ela foi se cercando de todas as formas, né? Bloqueou, tirou o número dele, mudou e não deu o endereço, ele descobriu, e ela não aceitou. Não aceitou e olhava para o Senhor e dizia, me ajuda. E Deus foi ajudando e abençoou ela com um homem que livre, e ela pôde construir a família dela, e construiu e está feliz. E ela disse, eu paguei um preço alto, mas eu vi Deus me recompensar. E ela disse, eu me arrependo de não ter feito antes, quando a palavra começou a bater no meu coração. O Senhor começou a bater, Ele queria entrar, mas eu ainda demorei para obedecer. E eu teria acelerado muita coisa na minha vida se eu tivesse obedecido. E não tem saída. Ela disse, eu entendo, eu falo isso para as pessoas. E ela disse, bispo, é impressionante, Deus envia para mim mulheres que estão vivendo relacionamentos ilícitos. E eu posso contar a minha história. Um dia eu vivi também. Mas quando a palavra entrou, eu tomei a decisão. E o outro caso foi da mulher que estava tão decepcionada com o marido. Tão decepcionada. Ele tinha traído ela de todas as maneiras, de todas as formas. Não foi bom em nada. Em nada. Nem como pai, nem como marido, nem como provedor. Uma pessoa que envergonhava ela. Aquele tipo de gente assim que ela não conseguia encontrar, ela disse, uma qualidade no homem. E ela disse, mas eu entendi, bispa, eu compreendi que eu não podia quebrar aquele princípio. E foi pedindo a Deus, claro que tem detalhes, mas ela disse, foi pedindo a ajuda de Deus, que eu consegui aceitar aquele homem e realmente perdoar. E ela disse, bispo, foi tão impressionante que quando eu aceitei, eu abri meu coração, as janelas dos céus foram escancaradas para mim, ela disse. E não demorou. Ela disse, eu achei que eu ia ter que ainda ficar, porque já era um casamento de muitos anos, eu já tinha quase 40 anos de casamento. E eu estava cansada. Mas eu me submeti por causa do amor ao Senhor. Eu queria agradar a Deus. E deu um tempo,
aquele homem teve um infarto fulminante, assim, ele estava ali, acho que assistindo TV, algo assim, e de repente ele só deu um suspiro assim, que ela vê, ele já está caído. E aí correu para o hospital, tudo, mas já tinha ido. E uns 60 dias antes, ele tinha pedido assim, perdão. Ela disse que foi a primeira vez que ela viu ele pedir perdão de verdade, reconheceu Deus. E ela falou, bispo, sabe o que eu entendi? Deus estava só segurando as coisas para que eu honrasse com um princípio tão importante e mostrasse amor àquele homem. E quando ele abriu o coração, o senhor viu que tinha que ser rápido. Porque meu marido era muito volúvel, ela disse. Então, o senhor o recolheu. E o que parecia que ia ser uma coisa tão fardosa, tão pesada, Deus me deu graça, logo aquilo encerrou, e da maneira certa, com a bênção de Deus. E ela disse, como é importante obedecer a Deus. Se as pessoas entendessem que realmente é na obediência que está a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vitória. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Nesta segunda-feira maravilhosa, e se submeta a Deus radicalmente. E você vai ver o que Deus vai fazer por você, porque obediência resolve tudo. Obediência dá solução a tudo, seja qual for a área que você tem tido dificuldade de obedecer, de se render. Confie em Deus. Confie em Deus, confiai no Senhor. Tu conservarás em paz. Confie em Deus. Faça o bem. Perdoa. Estenda a mão. Honra as alianças. Se coloca inteiramente diante de Deus, no centro da vontade dele. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E foi abençoado para ser fértil, frutífero, para governar, para dominar. Saiba que você é um filho amado, uma filha amada. Acredita no amor de Deus. Olha aqui, ó. Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Por que a Ana pôde cantar esse cântico? Porque ela parou de fazer a mesma coisa que ela fazia todos os anos. Se vitimizar, chorar, não comer, não se alegrava, não adorava a Deus. No ano em que a Ana se levantou e fez o que ela nunca tinha feito antes, ela entrou no templo, ela buscou a Deus, ela fez um voto, ela entregou o que ela mais queria, o que era mais difícil para ela. Naquele ano ela teve vitória. No ano seguinte, ela estava amamentando o seu Samuel, aquele que o Samuel significa porque pediu ao Senhor. Ela teve o que ela pediu ao Senhor. A vida dela foi mudada.
Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então, corre para ele. O que ela disse aqui? Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois alegro em tua libertação. Mas ela só viveu essa glória quando ela mudou. Ela obedeceu. Ela entregou. Ela se submeteu a Deus. Ela pegou aquilo que era um ídolo na vida dela e colocou nas mãos de Deus. Ela fez diferente de todos os anos. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. É isso que Deus faz na vida daquele que se humilha. Os inimigos são envergonhados, o arco dos fortes é quebrado. Aquele que era tão frágilzinho, fraco, que parecia que nunca ia ter expressão, ia viver alguma coisa grande, é erguido, é honrado. Os que tinham muito agora trabalham por comida, porque não dependeram de Deus. Mas os que estavam famintos agora não passam fome, porque dependeram de Deus. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Pode até estar lá na sepultura que ele levanta. Ele resgata da sepultura. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Ele exalta aqueles que se humilham diante dele. Ele enriquece aqueles que se entregam completamente a ele, com coração generoso, doador. E ela entregou tudo. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Ele pega lá do pó, lá do esterco, lá das cinzas e coloca entre príncipes e coloca num lugar de honra. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, mas é pela fé. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Mas ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Levanta. Ana só pôde cantar esse cântico porque ela se levantou com fé e fez o que ela nunca tinha feito. E aqui ela falou: Deus, pega esse pequeno humilhado e levanta quando ele se submete. Se submeta a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te erguer, ele vai te honrar. Ele vai envergonhar seus inimigos. Ele vai te favorecer. Ele vai mudar a sua história. Ele mudou a história da Ana, porque ela entregou tudo, porque ela fez o que ela nunca tinha feito, porque ela obedeceu, e obediência resolve tudo. Ouça a voz do Espírito nesta segunda e dá os passos de fé e você vai ver o que Deus vai fazer por você.
que é tão difícil para você, mas que você sabe que é a vontade de Deus? Faça, porque isso vai te levar a cantar, louvar. Isso vai atrair para você favor, honra, poder, glória, mudanças. Isso vai mudar a sua vida. Ouça o que o Espírito está falando com você nesta segunda. Você vai atrair o favor de Deus como nunca. Apenas ouça Ele e vá. Por mais difícil que seja, se submeta e você verá a glória de Deus como você nunca viu. Abraão viu a glória de Deus. Ana viu a glória de Deus e tantos outros viram a glória de Deus quando se submeteram radicalmente a Deus. Se submeta radicalmente ao Senhor e você vai ver o que Ele vai fazer por você. É muito, é grande. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e peço que essa palavra tenha entrado, tocado fundo o coração dela e que nesse momento ela esteja possuindo a palavra e com isso tomando decisões. Dê a ela a graça, o favor, a força que ela precisa para dar os passos de fé e fazer o que o Senhor espera dela. Abençoa a vida dela, Senhor. Dá a ela essa força, esse renovo. Senhor, que ela creia, que ela se submeta, porque quando nós nos submetemos ao Senhor por confiar na sua palavra, nós mudamos a nossa vida. O Senhor tem mudanças para ela. O Senhor tem respostas. O Senhor tem a vitória que ela precisa, mas o Senhor não tem podido fazer, porque ela não tem confiado, ela não tem entregado, ela não tem se alinhado, ela não tem se submetido. E nós não vamos a lugar nenhum sem nos alinharmos. Muitas vezes quebrando princípios, não honrando alianças, estando no lugar errado, cedendo para a nossa carne. Mas quando nós honramos o que o Senhor nos manda honrar, nos alinhamos, nos submetemos pela fé, nossa vida é transformada. Eu não sei qual a dificuldade dela, mas eu sei que o Senhor está dizendo: obedeça, se submeta, porque a obediência resolve tudo e você vai ver a minha glória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de famílias restauradas, lares fortalecidos, corações fortalecidos, vidas determinadas a darem os passos de fé. Eu abençoo o teu povo em todo lugar, lares e famílias, Senhor, e peço favor, graça. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábio, inteligente, dá discernimento, levanta mais semeadores porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que favor esteja chegando, toda a graça que ela precisa, para crer, se levantar e dar os passos de fé e ver a sua glória como nunca. Muito obrigada, eu agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção, louvado seja o teu nome por tudo. Amém. Amém e amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Esteja entre nós, conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.